Será que o movimento Red Pill caminha rumo a ser mais um movimento de luta de classes e talvez ao estilo marxista? Talvez essa pergunta jocosa te doa, mas preste atenção naquilo que você apoia. Não é de hoje que vejo estes comentários esdrúxulos, e não mais raros como conservadia. Entrou na igreja para zerar a quilometragem. Mulher só serve para isso hoje em dia, não case. Isso não tem sequer resquícios de cristianismo. Porém, neste meio existem pessoas que se dizem cristãs, que estão vivendo apenas uma luta de classes. Você conhece a história sobre o patrão e o proletariado que passou a ser aplicada em outras esferas, como o feminismo, que colocou mulheres contra homens até hoje? E a busca por direitos iguais virou uma pregação de ódio contra homens. E se você não acredita, basta pesquisar Valerie Solanas. Contudo, não negando a existência de violência contra a mulher atualmente, também não posso negar que a lei agora está sendo aplicada de modo a favorecer o sexo feminino e pesar mais sobre os homens. Aí entra o movimento Red Pill, que tenta lutar pelo direito dos homens. Certo? Não. Vocês estão apenas criando uma luta de classes. Muitos estão agindo exatamente como as feministas dos tempos de Solanas. E o que vejo de homens propagando imagens e comentários que incitam ódio contra as mulheres não é brincadeira. E até eu, que não defendo os ideais feministas e sou cristã desde o berço, recebo comentários imbecis como os que mencionei. Vocês propagam inúmeras imagens de mulheres nuas, seminuas, se prostituindo. Nenhuma imagem ou comentário instruindo acerca do que é uma mulher de honra, que merece ser respeitada, e uma grande distorção sobre a masculinidade, transformando-a em um botequeiro irracional. Estão atacando mulheres porque se converteram e não querem mais se prostituir, ou inventam histórias sobre mulheres que já pertencem à igreja e querem uma vida de castidade. Com qual finalidade? E você, que se diz cristão, não deveria se alegrar por aqueles que se convertem? O principal imperativo quanto missão é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Ou tem feito o papel do diabo ao apenas apontar o dedo e nunca conduzir a Cristo? Pergunte a si mesmo, eu realmente sou convertido? Você busca pregar a cruz e o reino vindouro ou apenas se sente superior a outras pessoas? Ah, mas ela era prostituta e entrou na igreja. Que bom, porque você não tem o mesmo desapontamento com seu amigo que é viciado em pornografia e sustenta isso. Você é perfeito ao ponto de ninguém apontar o dedo para o seu passado e encontrar um pecado? Ou, pior, você nem sequer tem consciência dos seus pecados. O Evangelho de Cristo nos ensina que somos salvos por graça, não por merecimento. Isso conduz a uma mudança radical de vida. Cristo veio aos pecadores, aos enfermos, que necessitam de cura. Sim, existem muitas coisas a serem resolvidas em nossa sociedade. Porém, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em vez de espalhar ódio nas redes sociais que já temos de sobra, experimente estudar a Bíblia e pregá-la. Em vez de vãs doutrinas, experimente a sã doutrina. O nós versus eles versus elas, não te tira do sistema, apenas te afunda cada vez mais nele. A nossa salvação e sustento estão apenas em Cristo. Rapaz, eu vou falar algo aqui pra vocês. É a última vez que eu vou ficar reagindo à mulher cristã, a conservadora, né? Como diz os Red Pill, né? Conservadias. É a última vez que eu vou ficar reagindo à mulher falando mal da Red Pill aqui no meu Instagram. Porque assim, quando ela fala que a Red Pill tá sendo semelhantemente igual ou parecida com o marxismo, na sua essência, a Red Pill genuína, ela não é igual ao marxismo. O marxismo, ele não tem nada a ver com a Red Pill, mas a Red Pill deturpada sim. Essa sim é semelhante ao marxismo, entendeu? Não sei se vocês vão concordar comigo, entendeu, meus irmãos? Então, quando essa tal de Ana aí, né, que tem um canal Senhora Antiga, daqui do Instagram, ela fala acerca disso, eu até concordo com ela, acerca que são os próprios Red Pills, ou até os Black Pills MGTOWs que distorcem o discurso, né? Que uma filosofia que era para resgate masculino, que é para, como posso dizer aqui, que a filosofia é para o despertar masculino, a filosofia Red Pill é para o despertar masculino, entendeu? Não para fazer que o homem fique contra a mulher, mas sim que o homem fique esperto, fique desperto
para a artimanha feminina, né? A artimanha feminina e da sociedade. Entendeu? Porque quando essa tal de Ana aí, que teu canal é Senhora Antiga Fala, ela mistura um pouco de vitimismo com cristianismo. Algo, um pouco, né? Quando é que a Bíblia até condena acerca disso. Entendeu, meus irmãos? Então, vamos mistificar o que é a Red Pill, o que é o marxismo. Agora vamos entender se o marxismo e a Red Pill elas se combinam, né? Segundo o que eu sei e segundo estudos, né? Estudos. Entendeu, meus irmãos? Então, sem mais demandas, vamos aqui o que interessa, né? Vamos aqui o que interessa. Entendeu, meus amigos? Então, vamos lá para explicar aqui, né? Segundo o que eu sei, como anteriormente eu estava aqui falando, e segundo estudos, né? Entendeu, meus irmãos? Então, vamos ao que interessa. Eu vou ser aqui bem direto. A Red Pill não tem nada a ver com o marxismo. São filosofias que vêm de raízes bem diferentes. O marxismo, filosofia política e econômica, criada por Karl Marx e engenhos central é a luta de classes econômicas planificadas, critica ao capitalismo e defesa de um sistema igualitário. É uma visão coletiva social. Red Pill, movimento recente voltado para relacionamento, dinâmica homem-mulher, masculinidade, critica ao feminismo moderno. É uma visão individualista de comportamento e estratégia pessoal. Eu vou falar aqui novamente. A Red Pill não tem nada a ver com o marxismo. São filosofias bem diferentes. Por exemplo, aqui, como eu falei, o marxismo, filosofia política e econômica, criada por Karl Marx e engenhos central é a luta de classe economia planificada, critica ao capitalismo e defesa de um sistema igualitário. É uma visão coletiva social. A Red Pill, movimento mais recente voltado para relacionamentos, dinâmica homem-mulher, masculinidade, critica ao feminismo moderno. É uma visão individualista de comportamento e estratégia pessoal. Então aqui, já está falando, né, que a Red Pill, como eu disse, não tem nada a ver com o marxismo. Isso aí já é uma das coisas, né, que eu tô aqui desmascarando o que essa mulher aí falou aí, né? E uma das coisas que eu tô desmascarando, entendeu? Mas outras aí eu até concordo, entendeu? Eu até concordo que vocês vão ver mais na frente com o estudo, entendeu? Agora aqui, continuando aqui o estudo. Diferenças principais. O marxismo quer mudar a sociedade como
um todo, macro. A Red Pill foca no homem entendendo o jogo social e feminino para se posicionar para se posicionar melhor. Micro. Um político, um é político econômico e o outro é mais comportamental e social. O que aconteceu que alguns críticos dizem que a Red Pill é reacionária ao antimarxista, porque se opõe a certas ideias ligadas ao feminismo. E o feminismo moderno tem muitas influências marxistas, principalmente do chamado marxismo cultural. Ou seja, a Red Pill não nasceu do marxismo, mas acaba se chocando com ele, porque vai na direção contrária de várias ideias que o feminismo herdeu do marxismo. Quer dizer, herdou do marxismo. Herdou. Entendeu? Então aqui, ó, o estudo já está falando que o marxismo não tem nada a ver com Red Pill. Entendeu? Aqui o estudo está sendo bem claro aqui. Se você não entendeu muito bem o que o estudo diz aqui, você pode voltar o vídeo e aí você pode entender melhor acerca disso. Entendeu, irmãos? Então é isso. Entendeu? Eu, assim, sinceramente, dá até nojo, né? De ficar reagindo a esse tipo de crítica aí dessas mulheres, né? Que falam mal da Red Pill sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de fundamento. Porque, por mais estudado que você venha a ser, quando você for criticar uma coisa, critique com fundamentos, não com achismo. Porque uma coisa é você estudar sobre a Red Pill, ler livros sobre a Red Pill, mas outra coisa é viver a Red Pill, coisa que essa mulher aí que está criticando a Red Pill está falando. Apesar que eu já me saí dessa comunidade, né? Dessa comunidade há muito tempo. Mas ela falar uma coisa que ela não sabe, aí é bem diferente. Por isso que eu estou aqui reagindo ao vídeo dela aqui. Entendeu, meus irmãos? Então vou continuar aqui o estudo. Entendeu? Vou continuar aqui o estudo, entendeu? Eu espero que a digníssima aí, né? A senhorita aí não fique chateada comigo. Porque aqui é apenas a minha opinião. Entendeu? Baseado em estudos, não em achismo. E se ela achar que a minha opinião está sendo esdrúxula, como ela falou, que ela se lasque. Entendeu? Que ela se lasque. Entendeu? Porque eu não tô aqui. E se alguém aqui está achando que a minha opinião, dizer melhor, se alguém aqui está achando que a minha opinião está sendo esdrúxula, como vocês aí que tá ouvindo esse vídeo aí, esse áudio aí, como a mulher aí que eu tô reagindo aí no vídeo, se ela ou eles acharem isso, que eles se lasquem, porque aqui é a minha opinião baseada em estudos, não em achismos, como alguns aí estão fazendo e criticando a Red Pill. Entendeu? Entendeu, meus amigos? Então é isso. Vamos continuar aqui o estudo. A Red Pill e marxismo são bem diferentes. Mas quando eu disse que elas se chocam, né? Que elas se chocam,
é porque elas têm visões de mundos opostas, quase como falassem línguas contrárias. Vou destrinchar. Então aqui vou destrinchar aqui, só um momento. Base ideológica. Marxismo. O marxismo analisa a sociedade pelo prisma da luta de classe, rico versus pobre, burguesia versus proletariado. O foco é economia e coletivo. Red Pill analisa a sociedade pelo prisma da dinâmica sexual, homem versus mulheres, masculino versus feminino. Foco é biológico e individual, ou seja, um olhar para a economia e o outro para a relação de gênero. 2. Visão sobre opressão. Marxismo diz que a opressão vem das estruturas da produção. Capitalismo, que é o capitalismo. Red Pill diz que a opressão vem da natureza biológica feminina, narrativa cultural feminina. Para o marxismo, o inimigo é o capitalismo. Para Red Pill, o inimigo é a ilusão criada pelo feminismo e pela hipergamia. 3. Coletivo versus individual. Marxismo busca transformação coletiva, revolução social. Red Pill foca em transformação individual, homem acordando e mudando sua vida. O choque aqui é claro, marxismo quer mudar a sociedade. Red Pill quer mudar o indivíduo. 4. Igualdade versus hierarquia. Marxismo defende igualdade de classes, de condições. Red Pill aceita a hierarquia natural. Homem líder, mulher seguidora. Alguns homens dominam, outros ficam para trás. Marxismo odeia hierarquia. Red Pill vê como inevitável. Resumo direto. O marxismo enxerga a sociedade pela lente da economia e luta de classes. A Red Pill enxerga a sociedade pela lente da biologia e luta sexual. Eles se chocam porque pregam igualdade e coletivismo, e o outro hierarquia e individualidade, entendeu? Enquanto os Red Pill, pregam pregam individualidade, quer dizer, enquanto os Red Pills pregam uma coisa, o marxismo ele prega outra. Então, o marxismo e a filosofia Red Pill são coisas bem diferentes. Entendeu, meus irmãos? Então eu sei que essa mulher aí teve até uma boa intenção, né? De pregar acerca disso. Que a filosofia Red Pill está sendo semelhante ao marxismo. Coisa aqui que vocês viram que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. É como diz aqui no estudo. A Red Pill, é como diz aqui, ó. Eu entendi o seguinte. A Red Pill e o marxismo,
eles se chocam porque um prega igualdade e coletivismo e o outro hierarquia e individualismo. Então, igualdade, coletivismo, hierarquia, individualismo são coisas bem diferentes. E se são coisas bem diferentes, tanto o Red Pill como o marxismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que essa mulher falou aí, em outras palavras, o que ela está falando aí, eu até entendo porque ela está falando, eu até entendo porque ela está falando isso aí. Mas por outro lado, ela está falando merda, falando bosta. Ela tá pregando bosta na internet. Pregando bosta ao vento. Entendeu? Eu não tô nem aí se ela vai achar que eu tô falando, que eu tô pregando de forma chula ou não. O problema é dela e de vocês. Entendeu? Porque aqui é a verdade. A verdade é essa aí. Se não gostou, pare de me seguir. Entendeu? Então vamos continuar aqui com o que eu estava falando aqui. Com o que eu estava dizendo. Entendeu? 1. Red Pill e marxismo, na essência. Como eu falei antes, as bases são completamente diferentes. O marxismo é sobre classe social e economia. Red Pill é sobre relações de gênero e natureza humana. Ou seja, não nasceram da mesma raiz e não têm a mesma proposta. Por quê? Algumas pessoas dizem que a Red Pill parece marxismo. Acontece porque na internet muita gente que se diz Red Pillado começa a agir de forma coletivista e ideológica e não individualista como era a proposta inicial. Em vez de focar na autoaperfeiçoamento masculino, seja forte, inteligente, disciplinado, começaram a transformar Red Pill em uma bandeira de guerra contra as mulheres, quase como se fosse uma luta de classes, só que no campo de gênero. Por esse lado aí, eu até dou razão a essa tal de Anne aí, né? Essa tal de Ana, que tem esse canal aí, Senhora Antiga. Eu até dou razão a ela. Por quê? Porque os Red Pills, militantes, né? Eles pregam a Red Pill de forma bem deturpada e falam muita merda na internet, entendeu? É por isso que algumas conservadoras e conservadias falam tão mal da Red Pill, porque em vez dos homens se preocuparem neles mesmos em se desenvolver, eles estão preocupados, eles estão falando mal, destilando ódio na internet contra as mulheres. Entendeu? Mas do Red Pill, que é genuíno, ele não fica pregando ódio contra as mulheres. Pelo contrário, ele adverte o homem para que o homem não venha cair nas artimanhas do profano feminino, né? De algumas mulheres, né? Porque assim como o homem tem o seu profano, a mulher também tem o seu profano. Tem o seu profano feminino. Porque a Bíblia, até a própria Bíblia, né, fala, né? Que a própria Bíblia, né, fala. Que na Bíblia fala que da mulher virtuosa e da mulher imoral. Então, a Bíblia em si, ela fala tanto bem da mulher como mal da mulher. É tanto que Jezabel,
Jezabel perseguiu Elias e que quase caiu da fé por causa disso. Tantos homens aí que quase ou se perderam, né, por causa de mulher. Sansão, Abraão, Sansão, Abraão, né? Sansão, Abraão, né? Sansão, Abraão. Eles quase se perderam, né? Por causa de mulher. O único homem que não se perdeu por causa de uma mulher foi o Senhor Jesus. Entendeu? Esse sim não se perdeu, não. Esse sim foi puro e santo. Puro, virgem e santo. Viu, pessoal? Então, como posso falar a vocês aqui, é isso. Entendeu? Agora vamos continuar aqui. Vamos continuar, né? O que eu estava falando. Entendeu? Porque a Bíblia, ela fala tanto bem da mulher como o mal da mulher. E fala tão bem do homem como o mal do homem também. Entendeu? Então, já que as mulheres falam tão mal da Red Pill, fale também mal da Bíblia também, né? Fale mal da Bíblia também. Da Bíblia também. Entendeu? Então é isso. Vamos aqui continuar aqui o estudo. Essa retórica de nós contra elas lembra o marxismo. Mas não porque as filosofias são iguais, e sim porque o jeito de militar ficou parecido. Porque assim, ó, é como eu falei, os Red Pills militantes, eles é que pregam ódio contra as mulheres. Esses sim, eles pregam ódio contra as mulheres, até contra mim mesmo, né? Até contra eu, né? Porque mesmo eu sendo um cara red pillado, se eu tiver ideias diferentes desses red pills militantes, eu vou ser crucificado por eles. E não é por ser um cara red pillado e por eu ter ideias inovadoras, né, ou diferentes deles aí, que eu vou ser aceito. Então, os red pills militantes e traumatizados, né, eles é que ficam pregando frustração, pregando trauma na internet, como eu já fiz até um vídeo falando acerca disso. Que tem muitos red pills aí que ficam idolatrando Kenga, red pill, black pill, MGTOW. Alguns eles ficam idolatrando Kenga na internet, na internet ou até na vida real, na vida real, entendeu? Então, o Red Pill ele pode fazer o que ele quiser, pegar Kenga, pegar GP, pegar do Job, entendeu? Isso não pode idolatrar. Assim como tudo na vida, né? Se você idolatrar, você vai acabar se perdendo. Você sabe a Matrix e entre outras. Entendeu? Agora eu vou continuar aqui, né? Vou continuar aqui. 3. O problema do ódio. O marxismo classificou pregar contra a burguesia. A Red Pill de internet deturpa, acaba pregando lutar contra as mulheres. Só que isso é distorção. Não essência. A verdadeira Red Pill não é sobre ódio, é sobre lucidez e estratégia pessoal. Em outras palavras, a Red Pill ela prega para que o homem venha se proteger contra não só as mulheres tóxicas, interesseiras, vadias, quengas, conservadias, mulheres que se dizem ser cristãs, que vão para a igreja para zerar a quilometragem, porque isso existe realmente.
Isso existe realmente. Mulher que vai pra igreja pra zerar a quilometragem, lógico. Se a mulher que já foi prostituta, já foi quenga, já teve uma vida promíscua, ela quiser mudar, ela pode mudar. Ela pode ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma sexta chance, até mais. Entendeu? Agora ela pode mudar realmente, mas só que tem muitas mulheres aí que só vão para a igreja para zerar a quilometragem, para pegar um varão, né? Um varão otário. Um varão otário de igreja, porque já que os caras não querem ela, né? Por ela ser muito rodada no mundo, aí ela vai ir para a igreja, né? Rodada, cheia de filho, toda 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 assim, cheia de DNA de outros caras, né, dentro dela. Ela vai pra igreja, né? Ela vai pra igreja porque assim, ó, porque a igreja, hoje em dia virou fábrica de reciclagem de quenga, de mulher, entendeu? É por isso que tem algumas pessoas, né, que não levam a sério a mudança de uma mulher que já foi que já teve um passado promíscuo, entendeu? Que já teve um passado promíscuo. Então, tem algumas pessoas que não levam tão a sério isso, porque vê a má fama de algumas instituições evangélicas e de algumas mulheres. Entendeu, meus irmãos? Tem homem também que só vai para a igreja só para dizer que vai. Mas eu vejo isso muito em mulheres, mais do que nos homens, né? Se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir. Entendeu? Resumindo, resumo direto, guerreiro. A Red Pill original foca no homem, no crescimento pessoal, em entender a realidade sem ilusão. Marxismo foca no coletivo, na luta de classes e no sistema econômico. Red Pill deturpada na internet virou quase um marxismo de gênero, porque trocou o trabalho inteiro do homem por uma militância contra as mulheres. Nesse ponto aí, essa tal de Ana aí, que tem esse canal Senhora Antiga, eu dou razão para ela. Dou razão para ela acerca disso. Dou razão a ela. Mas por outro lado, ela só falou groselha. Entendeu? Só falou merda, groselha. Entendeu? Entendeu, irmão? Entendeu, meus irmãos? Então, é isso. Ela só faltou cagar pela boca. De tanta coisa que ela falou aí. Mas, por outro lado, eu dou razão a ela. Porque tem muito Red Pill militante pregando ódio contra as mulheres, né? Como fala aqui, né? Como fala aqui no estudo, né? No estudo. Vou repetir. A Red Pill deturpada na internet virou quase um marxismo de gênero, porque trouxe o trabalho inteiro do homem, porque trocou o trabalho inteiro do homem por uma militância contra as mulheres. Nisso aí o estudo e essa tal de Ana aí da Senhora Antiga aí tem razão. Mas por um lado, como eu falei, a Ana, por um lado, ela falou umas coisas aí que faz sentido. Mas por outros aí, ela só falou merda. Vamos ser bem sinceros aqui. Você entendeu o ponto? A confusão não vem da filosofia em si, mas do jeito que
mas do jeito que muitos autoproclamam Red Pills pregam. Eles mesmos acabam criando essa cara de marxismo de gênero, porque ficam batendo no discurso de ódio, de coletivo, nós homens contra as mulheres, em vez de focar no indivíduo. Em vez de focar no desenvolvimento pessoal do homem, né? O homem ser um cara desperto, inteligente, forte, eles focam em odiar as mulheres, né? Isso aí é o Red Pill militante. Essa Red Pill é deturpada que pregam na internet, entendeu? Não é todos que são assim. Não é povo do Red Pill que prega ódio, mas infelizmente tem alguns Red Pills traumatizados, né? Que são assim. É por isso que uma tal de Ingrid, né? Que eu até reagi a um vídeo dela, né? Uma vez, ela falou uma vez, né? Que Red Pill não é força masculina. É trauma disfarçado, né? É trauma disfarçado de macho alfa. Por um lado é verdade, mas não para quem prega sobre o Red Pills, mas não para os Red Pills genuínos, mas para aqueles que são Red Pills militantes. Aí isso que ela falou, isso que Ingrid falou aí é verdade. Isso que a Ingrid falou aí é verdade. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, como eu estava dizendo, então, sim, a culpa é dos próprios Red Pill, né? Deturpados, que transformaram algo que era para ser disciplina e clareza pessoal em uma bandeira de guerra ideológica. Isso é verdade, entendeu? Aqui vai o quadro comparativo triplo que você pediu. Aí eu pedi aqui, né? No estudo aqui, né? Filosofia. Vamos falar de filosofia. Marxismo. Filosofia, essência. Filosofia do marxismo. Filosofia, marxismo. Essência do marxismo. Luta de classes. Economia. Foco coletivo. Socialista. Sociedade. A Red Pill original. A filosofia Red Pill original. Dinâmica sexual. Realismo biológico. Foco individual. Homem melhorando a si. Filosofia Red Pill deturpada. Ódio contra as mulheres, militância de gênero, que é a essência dos Red Pills, da Red Pill deturpada. Foco coletivo, nós contra elas. Para você ver que o marxismo e os Red Pills deturpados, o foco deles é quase parecido, né? Como, por exemplo, o foco do marxismo é o quê? Coletivo e sociedade. Red Pill e o foco dos Red Pills deturpados é coletivo contra elas. Entendeu agora? Ou seja, o marxismo e a Red Pill originais, o marxismo e a Red Pill originais não tem nada a ver, mas a Red Pill deturpada parece com o marxismo no estilo de militância, e é isso que gera confusão. Agora, entendeu agora? Porque a Red Pill é assim? Os próprios caras, né? Os próprios homens
que deturpam a Red Pill. Aí aparecem essas conservadoras, conservadias, falando merda aqui na internet, como algumas aí. Entendeu? Vou descrever de forma certeira. Vou descrever de forma certeira. A Red Pill deturpada que circula na internet hoje, muitas vezes se transforma em um feminismo ao avesso. O feminismo radical coloca as mulheres como vítimas e os homens como vilões. A Red Pill deturpada coloca o homem como vítima e as mulheres como vilãs. Ou seja, muda o alvo, mas a lógica é a mesma. Narrativa de ódio, vitimismo coletivo, nós contra eles. Isso se afasta totalmente da Red Pill original, que não era para ser militância, e sim clareza. Clareza individual. O homem olha a realidade sem ilusão. Entende como funcionam as dinâmicas e usa isso para crescer, não para se afundar em ressentimento. Resumindo o que eu disse, né? Em uma frase. A Red Pill deturpada é um feminismo invertido. O mesmo veneno, só muda o rótulo. Aí, ó. Bora. Então vamos colocar lado a lado para você enxergar como eles são espelhos deformados um do outro. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí tem aqui, ó, feminismo radical versus Red Pill deturpada. Aqui vamos falar sobre o quê? Sobre a Red Pill deturpada e sobre o feminismo radical, né? Filosofia, foco principal, narrativa central, inimigo declarado, estratégia usada, resultado final. Vamos começar pelo feminismo radical. A filosofia, feminismo radical. Foco principal, mulheres como vítima. Narrativa central, mulheres são oprimidas pelos homens. Inimigo declarado, homem e patriarcado. Estratégia usada, militância, ódio contra homens, vitimismo. Resultado final, mulheres se prendem a ressentimento e não resolvem a vida. Agora vamos falar sobre filosofia Red Pill deturpada. Red Pill deturpada. Foco principal, homem como vítima. Narrativa central, homens são oprimidos pelas mulheres. Inimigo declarado, ou inimiga, né? Mulheres e feminismo. Estratégia usada, militância, ódio contra as mulheres. Vitimismo. Resultado final, homens se prendem a ressentimento e não evoluem. Aí você vê, né? Você vê aí, o estudo fala isso aí, né? Repare, ambos trabalham com vitimismo coletivo. Ambos criam um inimigo absoluto. Um lado demoniza homens e o outro demoniza mulheres. Ambos abandonam o caminho individual, crescer, se fortalecer, para mergulhar em um ódio coletivo. No final, os dois lados ficam presos no mesmo ciclo: ódio, vitimismo e estagnação.
A diferença é que o feminismo radical foca em elevar as mulheres à custa de odiar homens, enquanto a Red Pill deturpada foca em elevar homens às custas de ódio, às custas de odiar mulheres. Mas, no fundo, a lógica é idêntica. Em outras palavras, tanto o feminismo radical como os Red Pills deturpados, né? Os Red Pills militantes, eles pregam a mesma coisa. O foco, quer dizer, a filosofia não é a mesma, mas o foco é o mesmo. Entendeu? Agora eu vou fazer um resumão aqui do que eu disse aqui anteriormente para vocês. Entendeu? Vou fazer um resumão aqui, só um momento, viu? Só um momento que eu vou fazer um resumo. Vou organizar o que você disse, o que eu disse agora sobre Red Pill e marxismo, em resumo direto. Você percebeu que a Red Pill, principalmente a deturpada, mais radical, funciona quase como um feminismo ao avesso, enquanto o feminismo radical coloca a mulher como vítima do sistema e superior moralmente. A Red Pill deturpada coloca o homem como vítima e superior na lógica social. Você pediu um paralelo, né? Eu pedi um paralelo entre os dois, né? Ambos são espelhados. Trabalham com a ideia de nós contra eles. Só que um coloca o homem como vilão e o outro coloca a mulher como vilã. Eu também destaquei, né, que o marxismo e a Red Pill não tem nada a ver. São campos totalmente diferentes. O marxismo é uma filosofia política econômica baseada na luta de classes e na crítica ao capitalismo, enquanto a Red Pill é uma filosofia social relacional que discute a dinâmica entre homens e mulheres. O choque entre os dois existe porque cada um parte de base de visões diferentes, onde o marxismo enxerga tudo como opressor versus oprimido. Dentro de uma economia, a Red Pill enxerga como homem versus mulheres dentro das relações. Elas não se conversam, mas se opõem, no sentido que um não aceita a visão do mundo do outro. Em resumo do que eu falei, a Red Pill e o marxismo não têm ligação direta, mas quando deturpada, tanto a Red Pill quanto o feminismo radical funcionam como ideologias espelhadas. O choque entre Red Pill e marxismo é inevitável, porque cada um defende uma
é explicação totalizada da realidade. Totalizada da realidade, mas em esferas diferentes. Então, em outras palavras, a Red Pill, na sua essência, a Red Pill original não tem nada a ver com o marxismo, mas a Red Pill deturpada, ela se assemelha muito ao feminismo radical e também ao feminismo também, né? E também ao marxismo, né? Também, claro, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, eu não tiro totalmente a razão da tal da senhora antiga, né? Que é a Ana, que é a dona do canal Senhora Antiga, entendeu? Então, por um lado, ela tá certa. Por um lado, ela tá certa, mas por outro lado, ela tá falando groselha, né? Groselha atrás de groselha. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, viu? Vou falar aqui o que é a Red Pill. O nome vem do filme Matrix, né? O nome Red Pill. Tomar a pílula vermelha. Acordar para a verdade. Hoje virou um movimento filosofia online que fala sobre relacionamento entre homens e mulheres. A ideia central é que os homens precisam acordar para com a sociedade moderna. O feminismo é a cultura atual influenciada negativamente as relações e a masculinidade. Dentro da Red Pill existem vertentes. A mais moderada, que foca em autoconhecimento, disciplina, desenvolvimento pessoal, entender a psicologia feminina e masculina. A mais deturpada, radical, como eu falei, né, anteriormente, transforma isso em guerra entre os sexos, colocando a mulher como inimiga e o homem como sempre vítima ou superior. Agora vamos falar aqui sobre o marxismo, né? O que é o marxismo? Criado por Karl Marx, né? Eu falei errado, né? Eu falei Karl Marx, é Karl Marx. Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, né? No século XIX é uma filosofia política, econômica, social, baseada em ideias de que a história da humanidade é uma luta entre opressores e oprimidos, principalmente entre burguesia e donos do capital e proletariado, trabalhadores. O objetivo é derrubar o sistema capitalista e construir uma sociedade sem classe, onde os meios de produção sejam coletivos. O marxismo influenciou movimentos políticos, revoluções como a Rússia em 1917, partidos comunistas e socialistas pelo mundo inteiro. Em resumo, a Red Pill é a filosofia social voltada para relações de gênero e masculinidade. O marxismo, filosofia política e econômica voltada para lutas de classe e organização da sociedade. Entendeu, meus irmãos? Então, a Red Pill e o marxismo não tem nada a ver. A Red Pill pura
na sua essência, não tem nada a ver com marxismo. Entendeu? Mas a Red Pill deturpada, aí sim tem a ver. Essa sim, essa exagerada, essa extremista, essa satanizada aí, que esses caras traumatizados aí pregam, aí sim tem a ver. Aí sim tem tudo a ver. Nisso aí, infelizmente, eu dou razão a ela. Entendeu? Eu dou razão à Ana, né? A Ana, que é a dona do canal Senhora Antiga, lá no Instagram. E aí eu peguei, né? Aí tá assim, ó. Red Pill e marxismo não tem nada a ver. São campos totalmente diferentes. Um foca em relações sociais e gêneros, e o outro em economia e luta de classe. Agora, só para finalizar, o que é a Red Pill e o que é o marxismo, e essas coisas aí, né? Essas coisas aí, né, que eu falei a você, vou falar aqui um pouco, né? Aqui, né? Que aqui está, né? Aqui está o mapa enxuto comparando Red Pill e marxismo. Red Pill versus marxismo. A diferença central. Aspecto Red Pill e marxismo. Aspecto, propósito, foco, ideologia, público, objetivo de cada um, né? Da Red Pill, tanto da Red Pill quanto do marxismo. Vamos falar dos aspectos, né? Quer dizer, vamos falar da Red Pill, né? Dos aspectos. Vamos falar primeiro da Red Pill, né? Dos aspectos propósito, foco, ideologia, público, objetivo. Vamos lá, né? Propósito. Red Pill. Propósito. Acordar os homens para a verdade sobre relações e sociedade. Foco: relações entre homens e mulheres, masculinidade, cultura, social. Ideologia: social, relacional. Algumas vertentes racionais promovem conflitos entre os sexos. Público: homens principalmente, jovens adultos que buscam autoconhecimento ou despertar. Objetivo: desenvolver pessoas, entender o jogo social, poder sobre relações. Agora vamos falar do marxismo, dos aspectos propósito, foco, ideologia, público e objetivo. Marxismo público do marxismo, né? Transformar a sociedade eliminando desigualdade de classe. Foco: economia, luta de classe, organização social. Ideologia: política e economia baseada na luta entre opressores e oprimidos. Público: trabalhar intelectuais, movimentos políticos e socialistas. Objetivo: construir uma sociedade sem classes, com propriedades coletivas dos meios de produção. Entendeu? Aí essa é a diferença, né? Da Red Pill e do marxismo. Entendeu? Que não tem nada a ver com a Red Pill. Porque assim, quando a mulher fala da Red Pill, ela coloca a Red Pill boa e a Red Pill ruim, o homem bom e o homem ruim em um mesmo balaio. Coisa que essa senhora antiga aí, coisa que essa Anne aí
que tem esse canal aí, né? Da história antiga, está falando. Entendeu, irmão? Entendeu? Agora vamos a minha opinião acerca do que ela disse aí, né? Eu falei aqui o que é a diferença entre marxismo e Red Pill. E o que é a Red Pill e o que é o marxismo. Mas eu acrescentei algumas coisas a mais, né? Para abrir mais na sua mente. Entendeu? Agora eu vou aqui dar minha opinião do que ela disse, né? Anteriormente, que não queria nem falar sobre isso aí, porque dá até nojo eu ouvir essa mulher falar. Tanta merda que ela disse, mas vamos lá, né? E a senhora antiga falou aqui que o Red Pill tá focando o quê? Em uma luta de classes, né? Só se for a Red Pill militante, a Red Pill deturpada, porque a Red Pill que se preocupa no seu desenvolvimento pessoal, que é a genuína, ela não tá nem aí para classe social não, para classe social não. Ela tá preocupada no seu desenvolvimento pessoal, entendeu? No seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Porque quem faz isso aí, essa luta de classe, é mais do esquerdismo e o feminismo. Entendeu? Porque a Red Pill genuína não tá nem aí pra classe social. O cara que é Red Pill genuíno, ele tá preocupado com ele mesmo e em se desenvolver para ser uma pessoa melhor, para ser um ser melhor. Entendeu, meus irmãos? Entendeu? E ela falou também que Valéria Solana, que é uma feminista radical, é semelhantemente parecida com os Red Pills, né? Com os Red Pills e com o marxismo. Mas isso aí não tem nada a ver, porque assim, ó, Solanas, né? Valéria Solana, né? Que é uma feminista, né? Radical. Não tem nada a ver com os Red Pills, é genuíno. Com o Red Pill, com a filosofia Red Pill genuína, né? Genuína. Entendeu? Ela tem a ver com o marxismo. Que ela era uma feminista radical, né? Que eu vou ler para vocês aqui um pouco da história dela, né? Valéria, vou falar aqui um pouco sobre ela aqui, peraí. Eu queria dizer Valéria Solana. Vamos falar sobre ela aqui agora, entendeu? Valéria Solana, 1936 a 1936 a 1988. Foi uma feminista radical americana, mas conhecida por escrever School Manifesto de... Deixa eu ver se é School mesmo, peraí. Não é School Manifesto não, é Scam Manifesto, né? Scam Manifesto, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é o Scam Manifesto em 1967 e por ter tentado atentar contra o artista Adri Wall em 1968. Aqui vai um resumo do essencial sobre ela. Scam Manifesto, né? É o Scam Manifesto, livro curto provocativo onde Solana defendia a criação de uma sociedade sem homens, argumentando que o patriarcado era a raiz de todos os problemas sociais. Ela via os homens como biologicamente e socialmente inferiores e
promovia uma visão extremista de emancipação feminina. Tentativa contra Wall. Ela disparou contra Edward Wall, alegando que ele havia perdido um roteiro seu. O ataque deixou Wall ferido, mas ele sobreviveu. Esse episódio marcou a fama de Solana. Legado de Solana é considerada uma figura radical e política do feminismo, muitas vezes citada em discussões sobre feminismo extremo ou misandria, ódio a homens. Seu trabalho é estudado mais como manifesto provocativo do que com teoria política de transformação social. Essa Valerie Solana, ela é parecida muito com o marxismo, né? Apesar que tem muitas feministas aí que se espelham um pouco com o marxismo, entendeu? Com o marxismo, como eu falei aí, né? No estudo aí anteriormente. E tem uma coisa, o fato dessa mulher aí, né? Que eu reagi ao vídeo aí, né? Que eu reagi ao vídeo, ela nascer na igreja, né? Como essa Ana aí, né? Essa Ana aí que eu falei, que tem um canal chamado Senhora Antiga, o fato dela nascer dentro da igreja não significa que ela é salva, não significa que ela é pura, não significa que ela é virgem, entendeu? Porque eu conheço várias pessoas que nasceram dentro da igreja e desviaram, e teve algumas que não voltaram nunca mais, mas eu sei de algumas que ficaram até o fim, que ficaram na igreja até o fim de suas vidas, entendeu? E eu também sei que tem algumas pessoas, né, que nasceram dentro da igreja, desviaram e voltaram, assim como eu, entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então é bem isso aí. E o que os caras da Red Pill mostram na internet não é deturpando a mulher, não é falando mal da mulher, é mostrando o comportamento sombrio delas, entendeu? Eu sei que tem alguns caras que exageram, bota a mulher seminua, bota a mulher quase pelada na internet, seminua, entendeu? Isso aí eu concordo até com ela, mas por um lado eles mostram a verdade, que assim, tirando a sensualidade, algumas mulheres não iam ter nada mais a oferecer do que a sua própria sensualidade, porque se tirar as partes eróticas dela, elas não iam ter mais nada a oferecer. Entendeu? Mas agora, se os caras mostram conteúdos exagerados de mulher seminua na internet, isso aí não me pertence. Porque eu não fico assim. Entendeu? Eu não fico assim. Eu mostro tanto a natureza do homem, porque o homem, por natureza, ele é escravoceta, ele é mangina, ele é cavaleiro branco, entendeu? O homem, por natureza, ele é incel, entendeu? Assim como a mulher, por natureza, ela tem uma natureza prostitutiva, entendeu? É por isso que você vê muita mulher, na maioria das vezes, tirando fotos seminuas na internet para chamar a atenção de macho. Ou então ela fala coisas que os homens querem ouvir. Como, por exemplo, tem muita mulher aí que fica pregando sobre Red Pill. Entendeu? Sobre Red Pill.
Por quê? Ela não tá pregando a Red Pill só pra, como é que eu posso falar você, só pra ajudar os homens, mas sim pra ganhar like dos homens, entendeu? Porque ela quer atenção. Não são todas que são assim, mas algumas são assim, infelizmente, pra ganhar like de macho, entendeu? Pra ganhar like dos homens, entendeu? E muito homem já percebeu isso aí e já caiu fora. Graças a Deus, né? Eles perceberam logo. Entendeu, meus irmãos? E já que elas reclamam, né? Que eles estão mostrando o lado negro da mulher. Tem que mostrar o lado bom delas. Então, que elas façam também o mesmo, né? Essas mulheres aí que ficam criticando a Red Pill, elas mostram o lado bom do homem, né? O lado bom do homem. Como o homem tem que agir, como o homem tem que se comportar. Entendeu? Não só os homens, né? Mas as mulheres também. Uma coisa que eu não vejo dessas mulheres aí que ficam criticando os homens Red Pill, né? Os homens despertos. Porque eu sei que no meio da Red Pill, eu sei que tem o joio e o trigo. Eu sei que tem o joio e o trigo na Red Pill, entendeu? Eu sei que tem cara ruim, cara bom e cara bom dentro da comunidade masculinista. Mas assim, ó, a mulher, é como eu falei anteriormente, a mulher teve uma vida promíscua. Se ela quiser mudar, ela mude, entendeu? Ela pode mudar, entendeu? Então, e se a mudança dela é genuína, então, tanto o homem Red Pill como o homem que não é Red Pill, não tem que ficar criticando elas. Pelo contrário, né? Tem que valorizar a mudança genuína delas, né? Agora, se a mudança delas não for genuína, aí sim os caras têm que condenar, entendeu? Os caras têm que dar a sua opinião, entendeu? E não fazer o papel do diabo, né? De querer acusar, entendeu? A gente não pode acusar, sim, mas assim, a gente não pode acusar mulheres, né? Que tiveram um passado promíscuo e mudaram de forma verdadeira e genuína, né? Entendeu? Porque para aquelas mulheres que mudaram de forma genuína e verdadeira, é como está escrito na Bíblia, né? Que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque assim, ó, se a mulher ela mudou de forma genuína, a gente tem que exaltar o nome de Jesus, né? Mas se a mulher entrou na igreja somente para zerar a quilometragem, somente para não ficar sozinha, por estratégia para não ficar sozinha, a máscara dela um dia vai cair. Porque aonde há o joio é o trigo, entendeu? E como está escrito na Bíblia, né? Como está escrito na Bíblia, como pode falar você, não há nada oculto que não possa só ser revelado. Como está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 12 e 3. Que está escrito assim, ó. Nada há em oculto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo quanto tiverdes dito em as trevas será ouvido à luz. E o que tiverdes sussurrado aos ouvidos nos telhados será proclamado sobre os telhados. Então, se a mulher mudou de forma genuína, a gente não pode julgá-la e nem condená-la. E nem condenar ela do seu pecado passado, entendeu? Porque se o Red Pill faz isso, ele tá sendo semelhante ao diabo, como a Ana falou, né? Como a Ana falou no vídeo aí anteriormente. Entendeu? Então, eu não tiro totalmente a razão dela. Entendeu? Mas por outro lado, ela falou groselha, né?
Ela falou groselha. E tem uma coisa que ela falou no vídeo aí que ela tem razão também. Por exemplo, às vezes a gente condena a mulher, né? Por ela entrar na igreja, por ela querer mudar, né? Mas às vezes a gente, ou até você mesmo que se diz red pill, fica na masturbação, na pornografia. Às vezes, né? Você pega seu dinheiro suado, né? Que você trabalhou um mês, como CLT ou como outra coisa lá, né? Pega seu lindo dinheirinho suado, né? E vai para um puteiro, né? Para um brega, para um cabaré e gasta seu dinheiro todinho. Ou então você gasta uma porcentagem boa, né? Com quenga, com as mulheres lá, né? Do cabaré. E aí você reclama que a mulher vai lá, vai para a igreja para se converter dos seus maus caminhos. Eu sei que tem mulheres lá, a maioria das mulheres que vão entrar na igreja, que entram na igreja, elas não vão mudar de forma genuína. Mas só que a minoria vai, entendeu? E essas aí, a gente tem que dar forças a ela, né? Dar forças a ela para ela continuar assim. A gente tem que elogiar ela para que ela venha continuar assim. Entendeu? O Red Pill genuíno, ele tem que condenar a hipocrisia, né? Tanto de homens e tanto das mulheres. Principalmente das mulheres. Entendeu? Tanto do homem também, né? Claro, né? Como também das mulheres. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? E tem outra coisa, né? É como eu falei anteriormente, o fato da pessoa estar na igreja, nascer na igreja, saber da palavra, não significa que ela vai ser salva. O que vai salvar ela é a sua perseverança, e a prática da palavra de Deus. Entendeu? E a prática da palavra de Deus. Porque é como está escrito na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendeu? Como está escrito esse ensinamento está escrito em Mateus 24:13, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse versículo faz parte do discurso de Jesus sobre os tempos difíceis e a importância da perseverança. Já a ideia de praticar a palavra de Deus é bem enfatizada em várias partes da Bíblia, como em Tiago, capítulo 2, o capítulo 1, versículo 22, que diz: Sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando a vocês mesmos. E também tem uma coisa, eu tenho consciência dos meus pecados, né? Eu só não sei se a mulher que reagir ao vídeo tem consciência dos dela, né? Porque eu sei que para julgar é fácil, para apontar o dedo é fácil, né? Mas porém, para você reconhecer seu erro, aí é difícil, porque enquanto eu aponto um dedo para você, 3 estão apontados para mim e 1 está apontado para Deus, né? Entendeu, meus irmãos? Então, é como eu falei, se a pessoa ela muda de forma genuína, você não tem que julgá-la, mas se a pessoa diz que muda, que vai mudar e desvia, aí sim você pode dar sua opinião, entendeu? Aí sim você está livre para julgar, modo bem você entender. Porque se a pessoa deu lugar, entendeu? Então é como eu disse, né? Por um lado eu compreendo o que ela falou, né? No vídeo que eu reagi. Mas por outro lado, ela só falou merda. Falou merda, tá de merda, entendeu?
ela não sabe da Red Pill, não sabe o que é Red Pill, não sabe os fundamentos da Red Pill, entendeu? Não sabe, separar, descrever a Red Pill genuína da Red Pill militante, deturpada, entendeu? Da Red Pill satânica, entendeu? Então, ela não sabe nada de Red Pill, velho. Não sabe merda nenhuma de Red Pill. Entendeu? Então, pra pessoa falar isso aí que ela falou aí no vídeo, ela tem que saber. Entendeu? Ela tem que saber de fato, pra não ficar falando merda e groselhas, né, na internet. Estudar a Bíblia, ela te torna mais sábio e conhecedor da palavra. Mas não significa que você vai ser salvo, que você vai ser abençoado. É a prática da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Entendeu? Então, se os Red Pills eles pregam ódio na internet, é com eles, né? É com eles lá. Porque eu não prego internet. Eu não prego ódio na internet. Eu só mostro a verdade. Mas se a pessoa interpreta essa verdade como ódio, aí, meu irmão, é a escolha e a interpretação de cada um. É a interpretação de cada um. Entendeu? E também o que ela falou aí é verdade. A nossa sustentação e salvação está em Cristo, não em pessoas. Então, eu não vou me basear somente do que essa mulher falou aí, né? No vídeo aí que eu reagi. Mas sim na palavra de Deus. Entendeu? E também a Red Pill genuína salvou a vida de muitos homens, né? De muitos homens. Mas infelizmente tem alguns homens, né, que ficam numa rede eterna, numa raiva eterna das mulheres, né? Porque enquanto eles ficarem nessa rede, nessa raiva de mulheres, nessa raiva que ele tem de mulheres aí, esse trauma que eles têm de mulheres, né? Como diz o meu colega aí, da IGP civis, ele vai continuar comendo GP privado, né? Gastando o dinheiro dele com Kenga e não vai evoluir, entendeu? Porque o que eu percebo nas comunidades Red Pill, né? Que eu faço live com esses caras aí, é que alguns deles lá, né? Tem trauma e ódio das mulheres, né? Algumas mulheres, né? Mas não são todos. Não são todos que são assim. Mas alguns são assim. Infelizmente, por um lado, como eu falei anteriormente, repito, novamente, essa mulher aí, a tal da Ana que eu falei aí, da Ana aqui do canal Senhora Antiga do Instagram, ela tem razão. Mas por outro lado, ela falou besteira. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Essa é a minha opinião, a minha humilde opinião. Então vou dar espaço também para outros caras falarem também acerca disso, como vocês vão ver aí agora. Então essa é a minha humilde opinião, em formato de pesquisa, em formato de conhecimento, em formato de estudo, porque o que eu falei aqui não veio da minha cabeça, veio de estudos bíblicos, estudos gerais, estudos sociológicos também. Então é isso, meus irmãos, viu? Um abraço aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, ronque pio nelas, e eu vou dar espaço também para alguns colegas aqui falarem, né? E também vou falar aqui também, vou enviar aqui um áudio aqui também, debatendo também acerca disso, com um colega aqui, entendeu? Então um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Cara, o que eu acho? Olha, em parte elas têm razão, em parte não. Tem um pouco também de sinal invertido também nessa Red Pill de feminista e Red Pill, caras Red Pillados, que
pregam ódio na internet contra as mulheres. A gente vê isso aí, né? Conservadia e que nem a outra menina, a senhorita antiga, falou, né? E, essa questão de zerar a quilometragem, então, não sei o quê. A gente não conhece, às vezes, o passado da mulher, né? Se eu conhecesse o passado da mulher, ou conhecesse mais a fundo quem é a mulher, para falar que ela só quer zerar a quilometragem na igreja, né? Só quem sonda todos os corações, a Bíblia fala, é Deus, né, cara? Aí não dá para falar que a mulher é conservadia porque se converteu na igreja. Rapaz, nunca é tarde para a pessoa se converter, entendeu? Em questão de casar ou não, isso aí é outros termos. Se a mulher vai querer casar ou alguém vai casar com ela, vai querer assumir ela com todos esses problemas psicológicos, emocionais que ela vai trazer, essa bagagem, né? Eu não assumiria, né? Que eu sei também a questão do problema, né? Se eu soubesse um passado tenebroso assim da mulher, né? É complicado. Mas nunca é tarde para mudar, não, pô. Só quer se converter, né? Converter a Cristo. Nunca é tarde, não. Ela tá procurando salvação da alma dela, cara. Pior é eles que apontam o dedo, fazem o papel do diabo, né? Porra, e continuam na prática do pecado aí. É arriscado a mulher que se converteu, que era ímpia, né? Se converter, a mulher que era vivendo mundanismo, né? Se converteu e se salvar, e eles perderam a alma deles, continuar apontando o dedo e ir pro inferno, apontando o dedo pros outros. Não é por aí, entendeu? A gente não conhece a vida da pessoa a fundo para estar falando. Se conhece, tudo bem, né? Se a pessoa dá bom testemunho de vida no dia a dia, mas às vezes a gente não conhece, tá na internet criticando a pessoa que a gente nem conhece a fundo a vida da pessoa, da mulher, né? Jesus foi questionado pelos judeus, pelos fariseus, né? Que ele sentava na mesa com pecadores, comia com pecadores, ele falou, olha, os, os justos não precisam de médico, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores, né? Deus veio para esse pessoal mesmo, pô. Veio para ladrão, veio para o bandido, veio para assaltante, veio para puta, entendeu? Veio para estupro, veio até para o assassino, vem para todo esse tipo de gente, para o mentiroso, para o golpista, entendeu? Ele tem que pagar pelos crimes dele? Tem, pela justiça tem que pagar, mas Jesus Cristo veio para ele, para essa gente aí, pô. Veio para essa gente também. Para o incrédulo, para o ateu, para um bandista, para um macumbeiro, veio para todo mundo. Sem restrição. Cristo é para todos, todos mesmo, né? Sem exceção. Agora é o seguinte, me diga o que você acha da opinião delas sobre o movimento Red Pill, sobre isso que a senhora antiga falou, essa moça aí. O que você acha deles? Você acha que elas têm razão? A crítica delas é válida? Não, pô, é verdade, cara. Tem cara aí que é Red Pill e fica condenando essa mulher aí, que às vezes fica pecando, velho. Batendo poeta, viu um filme pornô, comprando boneca de plástico pra que se saciar. Não que adianta você condenar a mulher por ser promíscua, pelo passado dela de promiscuidade, sendo que você é promíscuo também. Entendeu? Aí fica uma hipocrisia, tanto de um como de outro. Entendeu? Eu acho que, por um lado, ela tá certa em falar isso. Entendeu? Porque eu sei que tem muito Red Pill aí militante que fica falando merda na internet. Mas não são todos que são assim. O que a senhora antiga falou aí é uma verdade. Como também ela tá meia equivocada
acerca disso, porque quando ela fala que dos Red Pills, ela tá colocando todos os Red Pills em um mesmo balaio, tanto os bons como os ruins. Ela está se igualando como as feministas. As feministas são assim, como por exemplo, as feministas, elas pegam o homem bom e o homem ruim e botam no mesmo balaio, no mesmo tabuleiro, entendeu? E aí julgam, né? E aí julgam. Por exemplo, se um errar, todos pagam. Elas são assim. E isso aí é independentemente se a mulher é cristã ou não. Às vezes a mulher cristã fala isso porque se a mulher cristã fala isso porque é porque a mensagem Red Pill tá doendo, né? Tá doendo nelas, né? Porque ela tá vendo que os caras não estão mais como antigamente. Tanto da igreja como do mundo. Não estão mais como antigamente. É por isso que eles estão chiando, né? Mas assim, mas por outro lado, tem um montão também que exagera. Que, por exemplo, não é toda mãe solteira que é ruim de namorar, de ficar. Não é toda mulher que é ruim, mas tem muita mulher que é ruim. Tanto mulher como homens também tem. Tanto homens, dizer melhor, tanto homens como mulheres, tem uns que são bons e tem outros que são ruins, entendeu? Mas só que ela essa senhora antiga aí, ela não falou assim, por exemplo, ela não falou dos Red Pills ruins, que são os militantes, os Red Pills militantes. E quando o Red Pill, ele é desse jeito aí, que pode falar de ódio contra as mulheres, de frustração, a coisa toda, que fala de ódio, que toda mulher não presta, ficar cuspindo, peidando, frustração na internet, o ódio contra as mulheres, ele está se igualando aos esquerdistas, né? Aos esquerdistas e aos comunistas. Porque, porque tem uns Red Pills aí que já sofreram, velho. Que ainda estão na rede. Que ainda estão revoltados, né? Que ainda são manginas revoltados. Enquanto eles ficarem na revolta, eles vão pensar desse jeito, que toda mulher não presta, toda mulher é assim, assado, que toda mulher é ruim e tal. E não é assim, velho, entendeu? Não é assim, entendeu? Não é assim. Tem mulher que é sacana, entendeu? Tem mulher que é sacana, mas não são todas as mulheres que são assim. É como eu falei pro colega, a gente tem que, a gente tem que saber separar o joio do trigo, daquilo que é e daquilo que não é. E foi isso aí que essa tal da senhora antiga tinha que fazer no vídeo dela. Ela igualou os Red Pills, o Red Pill ao marxismo. O que tem a ver marxismo e Red Pill? Entendeu? É essa pergunta que eu faço tanto a ela e como a você e como aos senhores aí, né? Que estão vendo o vídeo. E ela ainda falou que o cara que é cristão em Red Pill tá errado. Em outras palavras. Ela falou o seguinte, que os Red Pills cristãos não se converteram. O Red Pill cristão não se converteu e tem algumas mulheres que se dizem ser cristãs que só vão para a igreja só para zerar a quilometragem para pegar um gado de valor, para pegar um gadoceta, entendeu? Isso aí ela não fala. Lógico que tem mulher que quando entra na igreja muda, e muda mesmo. Como tem algumas aí que não mudam não. Elas só vão para a igreja porque sabe que ela não vai ter nada no mundo, que nenhum homem vai levar, que nenhum homem vai levar ela a sério. Só homem de igreja que vai levar ela a sério, mesmo ela rodada, mesmo ela mãe solteira, mesmo ela tendo 2, 3, 4, 5 filhos.
vai ter sempre um gado, um, um gadoceta dentro da igreja que vai assumir ela. Sempre vai ter. Mais na igreja do que no mundo. Mas com esse advento da Red Pill, da Black Pill, MGTOW, Rock Pill, isso aos poucos está mudando. Isso tá acontecendo até dentro mesmo das próprias igrejas. Aos poucos, essa escola de Red Pill, Black Pill, MGTOW, a calculadora, tá entrando dentro das igrejas também. Entendeu, irmão? Então é isso aí, entendeu? É isso aí que eu acho, entendeu? Porque a própria Bíblia mesmo ela é redipilada. Porque assim, ó, assim como a Bíblia fala da mulher sábia, no mesmo livro de Provérbios fala também sobre a mulher imoral. Que até o rei Salomão falou isso na sua palavra, na Bíblia. Entendeu, irmão?